na sua opinião, qual é a melhor maneira, qual é o melhor método para resolver essa equação do segundo grau? Bom, faz assim, dá um pause, resolva, depois volte para a correção, que eu vou apresentar duas formas de resolver isso aqui. Será que uma das duas é a que você optou? Vamos lá, dá um pause, faça e eu já vou começar a corrigir. Vamos lá. Pois bem, a primeira maneira que eu vou resolver é a fórmula resolutiva ou o popular teorema de Bhaskara, né? O teorema de Bhaskara é importante que você saiba quem é o coeficiente A, no caso é 1, né? Porque é 1 que está multiplicando x ao quadrado. Quem é o coeficiente B, que é menos 2, que é quem multiplica o termo x. E quem é o coeficiente C, que é menos 8, que é o termo independente. E a fórmula de Bhaskara diz que o delta é o quadrado de B, ou seja, o quadrado de menos 2, menos 4 vezes A, no caso aqui o A é 1, vezes C, no caso aqui o C é menos 8. O quadrado de menos 2, todo número negativo elevado ao expoente par dá positivo, né? 2 vezes 2, 4, o quadrado de menos 2 é 4. Nessa multiplicação, ó, menos com mais dá menos com menos dá mais. Eu sempre peço para os meus alunos em sala de aula fazerem primeiro o sinal, a multiplicação do sinal. Depois faz os números, porque às vezes o aluno se perde nessa multiplicação. Então eu fiz, ó, menos com mais dá menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, o delta é igual a 36. Uma vez que eu calculei o delta, eu vou calcular os dois valores de x. Como é que fica isso aqui? Vamos lá. Pois bem, qual que é a fórmula agora para a gente usar o cálculo do x? X é igual o oposto do coeficiente b. Como o b é menos 2, o oposto de menos 2, que vai dar 2, né? Vai dar 2 positivo. Que vai somar e subtrair a raiz quadrada de delta. Tem gente que fala que é mais ou menos a raiz. Não é mais ou menos, você não tem a opção de escolher o mais ou menos. O conectivo ou, você faz um ou faz outro. É mais e menos, tá? E não mais ou menos. Mais e menos a raiz de 36, que é 6. Sobre 2A. O A é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, uma vez que eu fiz isso, agora estou prontinho para calcular os dois valores de x. Como é que fica isso aqui? Vamos lá. Pois bem, então um dos valores de x, eu vou pegar o oposto de b, que é 2, né? E vou somar com 6. Eu posso começar subtraindo também, isso é indiferente por quem eu começo. 2 mais 6 é 8, 8 sobre 2 é 4, uma das soluções dessa equação é 4. E a outra solução, eu vou pegar o oposto de b e vou subtrair. Então, 2 menos 6 dá menos 4, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Ou seja, o conjunto solução dessa equação em ordem crescente é o menos 2 e o 4 está aqui resolvido o exercício usando o teorema de Bhaskara. Você fez dessa maneira? Boa, legal, tá certo. Eu, na verdade, prefiro de uma segunda maneira, que é a maneira que eu vou resolver aqui. Será que você resolveu de outra maneira exatamente o que eu fiz? Quer ver, ó, como é que eu faço a segunda forma de resolver isso aqui? Vou mostrar para vocês, vamos lá. Bom, a segunda maneira aqui, ela é muito rápida. Tem gente que nega essa maneira, não, é horrível, é chato, mas se você treina, ela fica muito rápida, é soma e produto. O que diz a soma e produto? Que eu tenho que pensar em dois números que multiplicados sejam o resultado do coeficiente C dividido por A. E esses mesmos dois números somados sejam o resultado do oposto de B sobre A. Ah, professor, é complicado. Não é, é questão de treino. É que Bhaskara te dá uma engessada porque você tem uma fórmula pronta. Aqui você tem que refletir. Mas um pouco de treino e um pouco de conhecimento de tabuada fica rápido. Quer ver? Como é que fica esse exercício? Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Pois bem, eu aconselho sobre produto você começar sempre pela tabuada. Vamos começar na tabuada do 1. Dois números que multiplicados deem C dividido por A. O C é menos 8 e o A é 1. Então esses mesmos dois números multiplicados têm que dar menos 8. E que somados deem o oposto de B sobre A. O oposto de menos 2 é 2 sobre 1, 2. Se eu pensar na tabuada do 1, 8 vezes 1 vai dar igual a 8, tá? Mas como tem que ser negativo, seria menos 8 vezes 1. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Mas menos 8 mais 1 dá não dá 2, dá menos 7. Então a tabuada do 1 furou. Vamos na tabuada do 2. 4 vezes 2 vai dar igual a 8. Tá? E 4 menos 2 vai dar igual a 2. Então, na verdade, quem tem que ser negativo aqui é o 2. Olha só, se eu fizer aqui
4 vezes menos 2 é menos 8. Se eu fizer 4 mais menos 2 é 2. Ou seja, o conjunto solução é igual a menos 2 e 4, o mesmo valor que eu cheguei pelo teorema de Bhaskara. Ah, professor, dá trabalho, tem que pensar, eu ouço isso a minha vida inteira de professor. Mas aqueles alunos que começam a treinar legal isso, eles olham para uma equação do segundo grau, se ela for possível de resolver por soma e produto, na hora eles sabem a resposta. E isso no vestibular, tá, vai te dar um ganho enorme, porque o tempo que você levaria para fazer por Bhaskara, você ganha rapidamente na soma e produto esse tempo para resolver outros exercícios, porque você tem 3 minutos em média para resolver cada exercício, né? Então, soma e produto é muito legal. Mas e você? Resolveu por qual? Qual é a maneira que você prefere? Por quê? Coloca nos comentários, vai ser legal a gente ouvir aí as opiniões de vocês, tá bom? Eu sou Jeff Pezeta e esse é o Nós na Mate, simplificando a matemática para você.